Uma vez mais agradeço pelo convite de estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. Para mim é um privilégio. Estou sempre à disposição. E hoje também estamos tendo 2 talentos aqui, não é mesmo? Dons que Deus nos deu. A jovem que cantou, e no final teremos uma outra jovem também que estará cantando. Esse ano eu vou estar defendendo a minha tese no meu doutorado. E uma das coisas que eu gosto muito quando vou às igrejas, por onde eu passei, seja no Brasil, seja no exterior, onde eu fiz semanas de oração, eu já disse aqui para vocês, desde a Colômbia até Guatemala, fronteira com o México, eu observava a forma como as pessoas cantavam na igreja, o serviço de cântico, como é feito, não só lá, não só na Europa também onde eu estudei, mas aqui no Brasil de uma forma geral. E quando depois de ter me afastado por 17 anos da igreja que eu voltei, então eu fui estudar teologia. Eu confesso a vocês que estudando teologia na época que eu estudava teologia, a minha vontade era fazer tudo o que eu pudesse dentro da igreja. Era cantar, era pregar, era dar estudos bíblicos. Mas com o passar do tempo você vai percebendo que Deus te deu alguns dons, ou um ou mais que um, ou talentos. Outros que você talvez teria vontade de realizar e cantá-lo, por exemplo, na frente da igreja. Isso eu não consigo, por mais que eu tente. Eu observei ela cantando, assim como muitas outras pessoas que cantam. Que privilégio! Em alguns momentos especiais a música é tão boa, é tão profunda, que ela toca o nosso mais íntimo ser, muitas das vezes mais que até o próprio sermão aqui na frente da igreja. Por isso nossos dons, os nossos talentos, sim, devem ser revertidos para a igreja. E esse dom, das quais Deus nos concedeu, que é um privilégio, nós não podemos deixá-lo de lado. Às vezes só na igreja é difícil de fazê-lo, porque tem outras pessoas talvez que cante também, como a irmã que está aqui hoje, que não é da igreja do Cristo Rei, mas ela está aqui cantando. Como a jovem que está aqui hoje também, ela estudou lá no IACS, Rio Grande do Sul, onde eu estudei no passado. Ela é de Campo Grande, ela está comportando aqui na nossa cidade, em breve, né? Se Deus permitir, ela será uma médica também para a honra e glória do nosso Deus. Mas hoje nós temos um tema específico, que é árvore bonita, não é mesmo? E nós vamos estar lendo agora Mateus, capítulo 21, 18 a 20. Mateus 21, 18 a 20. Antes de começar a ler, uma vez mais, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Obrigado por permitir que pudéssemos estar aqui e juntos estudarmos um pouco mais da Sua palavra. Que nós possamos lê-la, entendê-la e compreendê-la. E que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos aqui, em especial o texto desse sermão de sábado. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia assim diz, Mateus 21, 18 a 20. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente aquela figueira. Vocês observam que Jesus teve o seu ministério ao longo de 3 anos e meio. Ele começou aos 30 anos de idade. Para que nós saibamos, na época das quais Jesus começou o ministério, naquele período, naquele momento, naquele século, uma pessoa, ela só seria ouvida, principalmente quando se falava das Escrituras, quando ela tivesse 30 anos de idade para frente. E por que isso? Porque na grande maioria das vezes, ela tinha propriedade no que ela falava. Ela sabia exatamente o que estava falando.
Então Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E quando nós estudamos a história dos apóstolos, e quando nós estudamos o livro de Atos, que são os Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que Jesus havia ascendido aos céus, e muitas coisas das quais os próprios apóstolos, os 12, eles ainda não haviam entendido. E às vezes nós, dentro da igreja, levamos uma vida inteira, quem sabe 20, 30, 40, 70 anos para entender o que Deus deseja para cada um de nós. Assim como nossa irmã Ellen G. White, o seu ministério profético foi de aproximadamente 70 anos. E olha que ela começou jovenzinha, não é mesmo? Ela começou aos 17 anos de idade. Uma jovem que havia sido desenganada pelos médicos até então, no momento, quando Ellen White tinha 17 anos, a medicina foi até ali, e dali para frente não poderia fazer mais. Pneumonia, ela escarrava sangue. E a Bíblia, e os livros de Ellen White diz que quando ela tinha 17 anos, primeiros escritos, ela vai até a casa de uma jovem para uma programação especial. Os jovens se reuniam naquela época. E quais os jovens estão fazendo hoje? A sexta-feira eles cantam os pequenos grupos, eles oram a Deus fervorosamente. Crianças pequenas, igual a menininha pequena vi agora há pouco, Deus já está usando estas crianças para pregarem a mensagem. Há um mês atrás, nas redes sociais, rodou um vídeo, um áudio de uma mãe conversando com uma filha de aproximadamente 3 para 4 anos de idade. E a filha contava que ela havia sonhado com Jesus. Então a mãe, eu acredito que também movida pelo Espírito de Deus, começou a fazer algumas perguntas, e aquela menininha começou a dizer algo que ela só saberia se ela tivesse uma certa idade, ou por intermédio de um sonho. E ela contava que via Jesus vindo do céu com os anjos. Na sua inocência ela dizia que eram muitos e muitos anjos, que Jesus era brilhante, que tinha uma roupa branca. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar a mãe fazendo perguntas a esta criança. Mas aqui então nós deparamos com uma figueira. Jesus olha para aquela árvore e ele vê muitas folhas. Ele tinha fome. Após o domingo agitado em Jerusalém, quando nós começamos a ler o capítulo 21, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, onde enfrentou vendilhões no templo, Ellen G. White disse que Jesus, quando as 2 vezes expulsou aquelas pessoas, aqui eu estou usando a palavra vendilhão, eram pessoas que eram sacerdotes, e quando havia festas especiais, aquelas pessoas vinham de longe do povo de Israel, elas vinham para uma festa especial, então elas traziam suas oferendas para ser sacrificadas. E quando elas chegavam até ali em Jerusalém, aquele sacerdote olhava para ela e dizia: mas para sacrificar um animal aqui, se faz necessário ser um animal que seja puro, um animal que não tenha defeito nenhum, e o seu tem um defeito. Mas aquela pessoa que havia trazido aquele animal, ela sabia no seu coração que aquele animal era perfeito, sim. Mas então os sacerdotes diziam, isso é Ellen White contando uma das coisas que eles faziam: mas se você me der este teu animal e você me der um pouquinho mais de dinheiro, eu lhe dou um outro para você não perder a sua viagem, para você fazer o seu sacrifício. E quando ele trocava, fazia a troca daquele animal, aquele sacerdote havia dito que era imperfeito, ele pegava aquele animal, ele trocava com outro, com outro e com outro. Por isso Jesus estava irritado, triste pelo que estava acontecendo. O assédio da multidão que queria coroá-lo como rei, gritando hosanas, hosanas ao filho do rei. Era assim o que eles estavam fazendo na época. Então Jesus, ele estava cansado após um dia exaustivo. Os fariseus, com suas interrogações, com suas perguntas mal intencionadas, eles faziam de tudo para
pegar Jesus em um ponto fraco para poder acusá-lo. Eram aquelas pessoas que muitas das vezes nós conhecemos como escribas, como fariseus, como doutores da lei, que quando eles entravam nos templos, nas sinagogas da época, eles gostavam de ser saudados por todos, eles se achavam melhor que tudo, que todos. O que mais Jesus queria ao findar aquele dia exaustivo, era um lugar para descansar. Pois Jesus era como um de nós, ele estava cansado, ele sentia cansaço, ele queria descansar. Então Jesus, após esse dia exaustivo, após as pessoas querendo crucificá-lo como rei de Israel, gritando hosanas, Jesus então lembrou-se de um lugarejo, um vilarejo chamado Betânia, aproximadamente uns 3 quilômetros de Jerusalém. Lá ficava o casebre, a casa, lá ficava o lar de uma família que ele gostava muito: Lázaro, Maria e Marta. Esse lugar para Jesus é como se fosse um oásis. Por isso, sempre que desejava isolar-se de algumas pessoas, ele dirigia-se para lá, porque algumas das vezes ele precisava de estar em comunhão com o Pai. Não que ele queria se isolar das pessoas, não, claro que não. Quando Jesus andava por aquelas regiões do Mar da Galileia, Judeia, Samaria, aquelas regiões todas por onde Jesus ia, as pessoas ficavam sabendo que aquele Jesus estaria na cidade. Então a congregação, aquelas pessoas iam até Jesus. Mas havia algumas pessoas que trabalhavam, então elas não podiam ir até Jesus ao longo do dia. Eles procuravam Jesus pela noite. E Jesus, mesmo estando cansado, ele atendia essas pessoas. Ali era uma família amiga. Além de amiga, esta família era hospitaleira. E ali Jesus se sentia à vontade, como nós costumamos dizer. Jesus ali, na casa de Maria, Marta e Lázaro, ele se sentia em casa. Um refúgio contra os acusadores e a multidão que o assediava todos os dias. Quando nós lemos o último livro de João, e o último livro de João foi o último livro escrito da Bíblia. Quando nós lemos o capítulo 21, que é o último livro de João, e o último versículo, que é o 25, e assim nos diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma destas quais fosse escrita, cujo cuidado que nem tem como descrever, e ele diz assim: se tudo o que Jesus havia escrito, feito na época, se fosse escrito em livros, se fosse escrito em cadernos, aqui em João 21, versículo 25, nos está dizendo: não caberia neste planeta de tantas pessoas que Jesus curava. Ali, nesse lugar, neste oásis, Jesus perguntou. Na segunda-feira pela manhã, após ele descansar, Jesus então ele sai daquele lugar encaminhada para um outro lugar. Na segunda-feira bem cedo, como diz o relato, ele saiu do caminho, e estando caminhando, a Bíblia diz que ele sentiu fome, pois ele era um ser humano. Então sentiu sede, fome e cansaço, pois ele havia se tornado como um de nós. Esta verdade, quando a Bíblia relata que ele se torna como um de nós, nos encoraja, porque compreende, ele sabe as necessidades reais que cada um de nós, seus filhos, passa hoje em dia. Ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar sede. Então a Bíblia diz que na encosta do Monte das Oliveiras havia muitas figueiras à margem dos caminhos. Jesus olhou para elas e notou que dentre elas havia uma árvore muito bonita, uma árvore frondosa. E a Bíblia relata, Mateus 21, ela tinha abundância de frutas, de folhas, e folhas belas e folhas verdes. Mas qual não foi a sua decepção quando nós lemos o relato?
ao encontrar muitas folhas e nenhum frutos. Era apenas fachada. De todos os milagres que Jesus fez, cerca de 40 que estão registrados na Bíblia, apenas duas delas foram com resultados destruidores, e uma delas é o que nós estamos lendo agora em Mateus 21, 18 a 20. Sendo que todos os milagres propõem ensinar uma lição para cada um de nós, das quais nós possamos extraí-la. Mas qual seria então o objetivo desta lição? De uma figueira bonita, frondosa, uma simples figueira à beira do caminho. Que fez aquela inofensiva figueira para tanta maldição? E quando os apóstolos olham ela, que Jesus amaldiçoou na mesma hora, a Bíblia relata que a figueira se secou. Jesus quis esculpir nas páginas da história daquelas pessoas, do povo da época e em suas gerações seguintes, uma lição valiosíssima para que nós possamos extraí-la e aplicar para os nossos dias. E são elas duas lições, e a primeira delas vem que Deus vê diferente. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê, mas Deus sabe de uma forma diferente das quais nós sabemos. Deus ouve de uma forma diferente das quais nós ouvimos, e Deus vê sim de uma forma diferente das quais nós vemos. Deus ouve as nossas orações. Quando estávamos ali agora há pouco estudando a lição, um irmão falou algo especial que ficou tocando aqui na minha mente. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a lição da escola sabatina, e a lição da escola sabatina que nós estudamos sistematicamente todos os dias, e se nós como cristãos a estudamos, nós devemos ter em mente para que nós possamos o quê? Falar a outras pessoas. Mas infelizmente existe adventista do sétimo dia, que quando que tem que falar alguma coisa que seja de religião ou de Deus para uma outra pessoa, ela diz que não sabe. São estas pessoas que estão vivendo de aparência igual esta árvore, porque Jesus olhou de longe, ela estava com árvore, essa árvore estava frondosa, era diferente de todas as outras que estavam lá. Jesus olha porque ele sentiu fome, e ele vê uma árvore, ele vê uma figueira com muitas folhas, e uma figueira quando tem folhas é sinônimo de fruto, porque primeiro vem os frutos, depois nascem as folhas. Assim é a figueira. Aparentemente ela tinha muitos frutos, mas Jesus vai até ela e ela não tinha nada. Aparentemente dentro da nossa igreja haverá pessoas das quais está vestido com roupas, das quais você vai olhar e vai dizer: eu nunca vou poder ter uma roupa dessa. Você vai ver pessoas com carro na igreja, das quais você vai dizer: eu jamais vou poder ter um carro bonito e caro como esse. Existe casos inclusive de líderes de igreja, que irmãos da igreja não vai porque tem vergonha, porque a casa ela é tão bonita, ela é tão chique, que ela tem vergonha de ir lá. Eu ouvi um pastor esse tempo atrás dizer que ele tem uma mania de limpeza tão grande, que ele não pode ver nada na casa dele no chão, ele tem que limpar. Aí eu fico observando, como que eu vou entrar na casa de um homem desse? Tem que ser limpo sim, tem que ser arejado assim. Mas tem pessoas que você vai andando e ela já vai atrás limpando com pano. E as crianças da casa de uma pessoa, quando você chega na casa de uma pessoa que tem brinquedos jogados por todo lugar, a mãe, o pai já vai dizer: não se preocupe, aqui em casa tem criança, porque você já sabe que tem criança. Não adianta, ela pega um monte de coisa dentro da caixa, coloca no chão para brincar. E na hora de guardar, às vezes a mãe vai dar uma ameaçadinha com a varinha, né? Provérbios 23:13, né? De leve, tem que dar uma varadinha. Não! Espancar como eu brincava com meu pai, que eu dizia: pai, tá certo que a Bíblia dizia que tinha que dar umas varadinhas. Nossa, eu abusava, né, pai, daquele versinho, né? De Provérbios 23:13, a senhora dava sentada. Meu pai já descansou, já tem 4 anos. Meu pai veio de uma família difícil. O meu vô Domingos,
pai do meu pai era tão nervoso que ele se matou. Meu pai era muito nervoso. Mas nos últimos anos, até que meu pai descansasse, eu conversava com ele, eu brincava. Falei, eita pai, eu vi ele por último na cadeira de roda. Ele andava, mas estava fraquinho, então ele ficava mais na cadeira de rodas, né? E eu dizia, para quem me batia 2 vezes, 3 vezes por dia, né? Hoje o senhor está aí, me dá uma risada. Falei, pai, eu brinco com o senhor porque eu nunca fui de brincar com meu pai. Meu pai nunca foi de brincar comigo, mas depois de uma certa idade, já me velhinho, eu brincava. Falei, pai, eu só estou brincando com o senhor. Não estou aqui de forma nenhuma acusando o senhor pelo que o senhor fazia. Eu agradeço pelas cintadas que o senhor me deu, porque hoje eu sou quem eu sou. Apesar de que o senhor aplicava um pouco demais Provérbios 23:13, mas aí as crianças são assim. Mas então Deus vê de forma diferente. O homem vê o exterior, julga as pessoas pela aparência, status social ou até mesmo pela sua cultura. Deus vê além da gravata de uma pessoa bonita dentro da igreja, de status social. Deus vê por intermédio daquela gravata e daquele paletó, pois ele vê o coração. Assim como Samuel, o profeta Samuel, em 1 Samuel 16, 5-7, ele diz: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o que o Senhor vê? O Senhor vê o coração. Na ocasião em que o profeta Samuel estava na casa do pai de Davi, então ele vai lá porque Deus havia dito que ele teria que ir lá para ungir o próximo rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos. Então, no momento especial que eles estavam à mesa, estava prestes a servir o almoço. Então ele estava em dúvida qual seria ali o ungido, porque eram todos bonitos, eram grandes, eram fortes. A Bíblia também narra a história que o rei Saul, ele era sobremaneira maior que as outras pessoas. Ele destacava pela beleza e altura dos outros homens de Israel. Mas ali então estava 7. Então o profeta Samuel pergunta: são esses os seus filhos? E ele, na dúvida, quem ele iria ungir ali, o rei de Israel? Ele disse: não, tenho mais um filho, o menorzinho, fraquinho, 16 para 17 anos de idade, pequenininho, magrinho. Esses daqui são todos fortes. 7 sentados na mesa. Dava uma equipe de futebol de salão e sobrava 2 reservas, ou quase a metade do time de futebol de campo. E quando a Bíblia diz que era bonito, porque era bonito. E aí, então ele queria ungir, o Senhor falou: não, tem mais um. Então o profeta Samuel fala: então mande buscar Davi. E Davi veio para o almoço, era um pastor de ovelhas. De repente ele observa que aquele rapazinho magrinho, pequenininho, não sei se era bonito ou não, mas acho que era bonito, mas era magrinho, entrando na porta da tenda do pai. Eu acredito que se fosse um de nós, ia dizer assim: esse não vai ser rei de Israel nunca. E quando entra o Espírito Santo de Deus, tocou: esse será o ungido de Israel. Então ele viu de uma forma diferente. Deus conhecia todos, mas também conhecia Davi. E todos nós aqui conhecemos a história do rei Davi. Esta maneira de Deus ver traz privilégio e também traz responsabilidades. Privilégio e responsabilidades. Privilégios, porque ele não julga levianamente pelo exterior, tanto que ele afirma: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6, versículo 37. Sim, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Não com um olhar condenatório, como nós muitas das vezes condenamos. Tem pessoas que dizem que não voltam para a igreja porque ele cometeu erros no passado, ou ela cometeu erros no passado, e quando ela deseja voltar para a igreja, e ela volta, ela percebe, ela é na besta que as pessoas estão olhando com o rabo de olho para ela, olhar condenatório. Alguns anos atrás, eu acompanhava, eu não
não sei como que era o nome direito, eu não sei se era show de calouros que se dizia, mas era no programa Raul Gil. E houve um momento especial lá que havia dois especial. Esses foram mais que um ano, mas eles eram especiais. Uma delas se chama Michele Manoeli, e outro rapazinho chamava-se J.A. Michele Manoeli tinha uma voz poderosa, mas Raul Gil dizia, volta e meia, que talvez seria impossível de ela tirar o primeiro lugar, porque realmente o J.A., um rapazinho pequenininho lá de Guajará-Mirim, estado de Rondônia, tinha uma voz poderosa. Ele ganhou. Michele Manoeli ficou em segundo lugar. Michele Manoeli era filha de mãe adventista, havia sido adventista no passado. Após Michele Manoeli, já de 12, 13 anos, começar a cantar, ele estava ali no programa Raul Gil. A mãe então decidiu voltar para a igreja e se rebatizou na igreja adventista. E Michele Manoeli dizia que era adventista também. Saiu do programa Raul Gil e começou a cantar em muitas igrejas adventistas e não adventistas. As pessoas adoravam ver Michele Manoeli cantar. Houve um momento na vida de Michele Manoeli, depois de algum tempo se afastada dos holofotes, já com 19 anos de idade, ela gravou um vídeo onde ela conta o relato muito rápido, por ter se afastado da igreja, porque o assédio era tão grande, ela viajava tanto. O dom de Deus que havia concedido a ela e J.A. era imprescindível, então, que ela se afastou da igreja. E ela não se conteve somente em fazer um buraco em cada orelha, mas fez 3 ou 4 buracos para colocar brincos em suas orelhas. E quando ela está dando esse testemunho, ela diz que um dia a mãe a chamou e disse: filha, Deus lhe deu um dom, um talento espetacular. Coloca os prós e os contras na balança. Olha a sua vida como está hoje. E aí, quando ela está dando esse testemunho, ela já havia voltado para a igreja adventista e se rebatizado. Hoje ela está na igreja cantando firme e forte, deve ter 20, talvez 21 anos. Agora, se vocês procurarem J.A., quem foi no passado e quem ele é hoje, a mesma idade de Michele Manoeli, você vai ficar impactado. Você vai se dizer: como pode uma pessoa transformar e chegar ao ponto que ele chegou? A transformação, a vida de homem para a mulher, o que ele faz hoje é terrível. Essas pessoas tiveram um privilégio, e aqui vem privilégio e vem responsabilidades. E quais são as responsabilidades? Agora existe outro lado da moeda. Ao ele ver o interior, significa que ele conhece o que vai dentro da alma. Assim como diz Salmo 139, versículo 1 a 3. É uma grande verdade que o salmista afirma que Deus conhece tudo: nosso deitar, nosso levantar, andar e até mesmo coisas que praticamos escondidas, que pensamos que ninguém a viu, e que os anjos de Deus, o Espírito de Deus e o próprio Deus está vendo. Mas Deus procurava frutos e não flores. Hoje, Deus procura frutos e não procura flores. Embora sejamos salvos pela fé, não estamos isentos de apresentar frutos. E quanto mais frutos nós produzimos, melhor. Assim como Ellen White descreve o grande conflito, e Ellen White descreve também a primeira visão rumo a Canaã celestial. A primeira visão, o primeiro escrito, o livro de Ellen White, o primeiro escrito, ela tem momentos que ela diz que vê pessoas no céu que teria muitas estrelas em suas coroas. O apóstolo Paulo, na epístola de Gálatas, apresenta uma lista de frutos que devem ser cultivados, e nós sabemos que são 9 os frutos. Gálatas 5, 22 e 23: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Todos esses 9 são importantes, mas eu destaquei 3 que vocês sabem muito bem: amor, paz e temperança. A pessoa que tem amor, ela é feliz. A pessoa que vive em amor, ela é feliz. Quem pratica amor é feliz. O amor é a base de tudo em nossos lares. Amor com o esposo, com a esposa, amor com os filhos e filhas, amor
com os membros da congregação da igreja. E quando você sentir amor, esse tipo de amor, então você vai perceber que você tem uma paz de espírito dentro de você. É uma das maiores necessidades das pessoas nos dias de hoje, ter paz de espírito. Se ela produz o amor e se ela tem paz de espírito, então com certeza ela é uma pessoa temperante. Deus tem privilégio de ter como seus filhos alguém que tenha equilíbrio. Para Satanás, se você é uma pessoa extremista demais, legalista demais, ou se você é uma pessoa liberal demais, para ele está tudo bem. Mas quando nós temos equilíbrio, temperança em nossas atitudes, em nossas ações, nós somos pessoas diferentes. A melhor definição de temperança é a abstenção completa de tudo o que é mal e uso moderado do que é bom. Sim, Jesus pode quebrar as algemas dos vícios das quais nós estamos vivendo. E já estou concluindo. Enquanto a jovem prepara o hino final, se ela quiser vir à frente, ela pode vir para cantar. Que você possa meditar que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Deus deseja pessoas que produzam frutos, assim como Gálatas diz: paz, bondade, misericórdia, alegria, felicidade. É o que Deus deseja para cada um de nós. Quando os pais têm seus filhos, seja ele muito rico ou muito pobre, o amor pelos filhos são o mesmo e é imensurável. E o pai ou a mãe, na medida do possível, ele faz de tudo para que esse filho tenha uma educação. Eu já disse aqui e vou repetir. Toda vez quando eu vou para a Rua de Moura, Rondônia, na casa da minha mãe, das minhas irmãs, minha sobrinha mais ou menos, da mãe daquela garotinha ali, ela vai fazer 8 anos de idade agora. Ela vai lá para a casa da minha mãe e dorme lá, porque eu estou lá. Então a minha irmã já manda à noite e falou: hoje você vai ler essa liçãozinha para ela, amanhã cedo é essa que você vai ler. Então os pais que têm seus filhos, os avós que têm seus netos e filhos, tem o diferencial entre criar uma filha, um filho, ou educar um filho. Para você criar uma filha ou um filho hoje, basta você dar um tablet em sua mão, ou você dar a ela um telefone, você irá criá-la. Agora, para você educar nos caminhos de Deus, igual eu vi aquele missionário hoje que estava aqui lá na Croácia, ele cantando com um jovem maior e a esposa e a menininha no centro, ali ouvindo as palavras de Deus. Não se esqueça que as crianças, por mais que elas estejam dentro da igreja, como estão aqui, tem vários por aqui, às vezes eles estão até conversando, mas eles estão ali desenhando, pintando algo. Não se esqueçam, elas ouvem. E muitas das vezes quando você fala algo que é delas, você fala o nome delas, na hora ela se vira para você, mesmo que ela esteja fazendo algo. Você sabe por que eu digo isso? Quando eu era criança lá no Paraná, eu dormia na igreja. Às vezes, me desculpem os diáconos que estão aqui na igreja, meu pai era um desses. Eles vinham no banco e acordavam a gente, porque a gente era criança e estava dormindo. Na época era assim. É melhor hoje que as crianças durmam dentro da igreja juntos com os pais do que não vir. A criança, mesmo dormindo dentro da igreja, o subconsciente dela trabalha e ela ouve. E se porventura, lá na frente, os filhos saírem dos caminhos de Deus, porque a Bíblia diz: educa a criança no caminho que deve seguir, e ainda quando ela for ver ele, não se desviará dele. Mas acontece em alguns casos especiais que a criança desvia dos caminhos de Deus quando ela tem uma certa idade, porque às vezes ela acha que já sabe mais que os pais, ela acha que sabe mais que os avós, que as pessoas adultas que a educaram. Aí só resta aos pais orar por elas. E nós sabemos que a última obra intercessora de Jesus no santuário celestial, antes de fechar a porta da graça, Ellen White diz: enviar os anjos para que toque na mente e no coração dos filhos e filhas que estejam afastados dos caminhos de Deus, para que eles tenham uma nova oportunidade de voltar, porque quando a porta da graça fechar, já não terá mais como fazer nada. E assim como a figueira frondosa, ela tinha folhas.
significava que teria que ter frutos, mas ela era bonita por fora, esplêndida, formosa, mas não tinha frutos. E o que Jesus deseja para cada um de vocês hoje, nesta manhã de sábado, é que vocês produzam frutos, que vocês façam discípulos, façam novo, conversos. Teve um batismo esses dias, e vai ter batismo quarta-feira de novo aqui, como o irmão mesmo mencionou. E eu quero dizer algo especial para vocês. Nunca se esqueça, quando tiver alguém aqui dentro, prestes a se tornar uma nova criatura, junto com o pastor, a congregação, em alguns casos no passado acontecia até comigo, eu saía da igreja, mal eu me dava conta que quando tem uma pessoa aqui dentro prestes a ser batizada, todos os anjos de Deus daquela igreja estão aqui naquele momento, porque eles sabem que algo novo está para acontecer. Uma pessoa vai se tornar uma nova criatura, ela aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. Aqui estará em volta, vocês não estão vendo, mas os anjos de Deus estão hoje. Assim, quando eu fiz o último culto com meu pai, era o culto fúnebre, e eu disse: hoje terminou a missão do anjo do meu pai aqui, ele está aqui, mas meu pai será enterrado. E a Bíblia diz que é o toque da sétima trombeta, quando Jesus voltar, quando meu pai ressuscitar ao toque da sétima última, a primeira pessoa que meu pai vai ver vai ser o anjo da guarda. E quando Jesus voltar para nós também, ao toque da sétima trombeta, se nós estivermos vivos, nós vamos ser transformados. Não é que a Bíblia diz? 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante. Nós vamos ver nossos anjos, e muitos deles vão dizer para nós: nossa, Marcos, quanto trabalho você me deu, quantos anos fora da igreja, mas eu tinha que estar ao seu lado. Deus me deu esta missão, eu acredito que Ele vai me dizer isso, e aí eu vou poder ver o meu Pai. Assim como muitos que estão aqui hoje, de repente alguém que amava já descansou no Senhor. E quando isso acontecer, quando Jesus voltar, você vai olhar para Ele, vai olhar para o meu pai e meus avós e dizer: não todos, porque meu avô Domingos tirou a própria vida, mas a voz Aura, avô Jair, a avó José, vó, pai, valeu a pena. E com isso em mente, a jovem vai vir à frente para cantar. Nós já cantamos um hino no começo, que era Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, mas ela vai cantar novamente. Que você possa meditar na letra do hino. E antes de terminar, se possível, que você quiser, você já pode ficar em pé, e nós faremos a oração. Sábado, eu peço que os irmãos cantem junto comigo, porque eu estou com um pouco de vergonha. Então, como vocês já conhecem a música,